Aí pessoal, beleza? Professor Walter por mais uma aula de ecologia. Hoje eu vou falar sobre dinâmica de populações. Então vamos tentar entender como acontece o crescimento populacional em populações naturais. Legal? E eu vou fazer alguns comentários interessantes sobre crescimento populacional da espécie humana. Tá legal? Muito bem. Aí presta atenção, fica atento que eu vou fazer algumas colocações que são necessárias e que normalmente vem em prova. Tá legal? Vamos ver. Então, a primeira coisa a ser visto é o conceito de populações. Lembra? Quando nós vimos lá na ecologia, no estudo de cadeias alimentares, nós vimos vimos o conceito de espécie, lembra? E aí, logo depois veio o conceito de populações, ou população. População, conjunto de indivíduos da mesma espécie que vive na mesma área alimentar. Ok? Aqui é um pouco mais técnico, né? Observa. População biológica é um grupo de indivíduos da mesma espécie que convivem em determinada área geográfica. Praticamente é o que eu falei, né? Indivíduo da mesma espécie que vive na mesma área alimentar. Perfeito? Muito bem. O que a gente precisa entender? Como é o crescimento populacional e quais os fatores que vão levar para a diminuição e para o crescimento populacional. Legal? Mas vamos lá aos pouquinhos. Vamos ver o que a gente vai ver. Primeiro conceito a ser desenvolvido é o conceito de densidade. Olha o que ele diz sobre densidade. Ó. Densidade populacional, o número de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em uma determinada área ou volume. É o número de indivíduos dividido pela área. Isso a gente se refere à densidade. Densidade. Populações, cidades muito populosas, a densidade populacional significa que tem muita gente numa área pequena. Legal? Ok? Tranquilo então o conceito? Legal. Então vamos ao que interessa. Olha aí a quantidade de gnus. Olha a quantidade de gnus. Eu vou pegar a quantidade de gnus e vou dividir pela área. Você vai perceber que é uma população muito densa. Por quê? Olha lá, um pertinho do outro, tem pouco espaço para eles. Então a densidade aqui é alta. Legal? Porque tem muito indivíduo numa área pequena. Beleza? Aí precisa entender como ocorre também o controle de população, nesse caso a população dos gnus. Quem é que faz o controle? E qual a importância desse controle? Legal? Olha agora. Uma girafa no deserto. Olha só. Olha o tamanho da área. Tamanho da área para uma girafa. Densidade menor. Tá tranquilo isso? É muito fácil, né? Perfeito. Vamos lá. O que é necessário então que a gente descubra? Descobrir como calcular a densidade. Aqui eu coloquei, ó, a densidade populacional é igual ao número de indivíduos dividido pela área ou volume, caso você tenha se referido a uma população dentro do ambiente aquático. Não é isso? Muito bem. Vamos ver. Aí eu tenho um dado do censo de 2000, ó, antigo, né? Olha o que diz esse dado. A população brasileira tem 169 milhões de habitantes. 169 milhões de habitantes no ano de 2000. Aí, olha o tamanho da área do Brasil. 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Área. O que vamos fazer? Pega o número de brasileiros e brasileiras e divide pela área. O que vai dar? Vai dar 19,8 habitantes por quilômetro quadrado. Essa é a densidade populacional no Brasil no ano de 2000. Entenderam? Ficou fácil? Muito tranquilo, não é verdade? Tá, vamos continuar. Aí, eu preciso entender alguns conceitos. Por exemplo, taxa de crescimento populacional. O que é uma taxa? Taxa, um volume, na verdade um termo, né? Taxa.
A taxa é a variação, ou aumento ou diminuição do número de indivíduos em determinado intervalo de tempo. Ele quer saber, no caso da taxa de crescimento, quanto é se ele cresceu ou se ele diminuiu. É a variação, beleza? É a variação. Ele diz aqui, ó, taxa de crescimento populacional é a variação. Se a população aumentou ou diminuiu em determinado intervalo de tempo. Tranquilo? Vamos continuar. Crescimento absoluto. Aí a gente vai ver depois taxa de crescimento absoluto. Ok? O crescimento absoluto é a taxa de crescimento quando não se leva em consideração o tamanho da população, mas apenas a variação do número de indivíduos no período considerado. Aí você tem que levar em consideração no tempo. Aí a gente vai ver um cálculo que ele te dá o tempo de 1 a 3 anos e te dá a quantidade inicial e a quantidade final de indivíduos. Essa diferença é a taxa de crescimento absoluto. Mas isso existe uma fórmula, né? Uma fórmula exageradamente difícil, né? Vamos ver? Muito bem. Olha o que diz olha o que diz. Taxa de crescimento absoluto. Olha lá a fórmula. Ó, número final, depois que você verificou a sua conta, né, com um determinado tempo, de 1 a 3 anos, por exemplo, depois dos 3 anos você vai ver um valor. Né? No início desses 3 anos, no primeiro ano, você vai ver o valor. Então esse é o final e esse é o inicial. Olha o que ele fez. Pegou o número final, né, menos o número inicial dividido pelo tempo. Qual é o tempo? Pode ser 3 anos, 4 anos, depende do cálculo que você quer fazer. Então você tem um número da população, né, a determinado momento, digamos, em janeiro de 2020, certo? Aí você vai ter em janeiro de 2021, não é isso? Então esse é o inicial e esse é o final. Legal? Beleza? E o tempo? O tempo é 1 ano, no caso que eu estou falando aqui para você. Legal? Outro. NI, número de indivíduos no início do período considerado. NF, número de indivíduos no final do período considerado. E o T é a duração do tempo considerado. Perceberam como é dificílimo essa fórmula? Dificílimo, né? Não tem como um cara acertar. Ok? Vamos lá. Eu estou calculando a taxa de crescimento absoluto. Legal? Final menos inicial dividido pelo tempo. Tranquilo? Continuando. Crescimento relativo. Vamos ver o conceito? É a variação do número de indivíduos de uma população em relação ao seu número inicial em determinado período de tempo. Aqui a gente vai perceber que vai pegar aquela fórmula antiga, lembra? Final menos inicial dividido pelo inicial, para você saber o crescimento relativo dividido pelo tempo. Ok? Mas eu vou te mostrar isso para você perceber que vai ficar mais fácil. Observa. Está aqui a fórmula. Olha a fórmula. Ó. Número final menos inicial dividido pelo inicial. Legal? Dividido pelo tempo. Aí eu vou conseguir entender qual é a taxa de crescimento relativo. Ok? Então é uma fórmula sobre a outra. Legal? Não tem nada demais. Esses valores aqui serão dados. Se o cara pedir numa prova, todos os valores serão dados, né? O tempo da contagem, o inicial, o número inicial, o número final. Basta você montar isso na fórmula. Perceberam? Exageradamente difícil. Ok? Vamos ver? Vou botar um exemplo clássico. Observe. Olha aí. O tempo, o número de bactérias por ml de meio de cultura. Aí eu temos duas populações. Olha, no início, né? Olha o tempo. 3 anos, olha. 3 horas, perdão. 3 horas. Olha o início. No início, a população A tinha 10.000 bactérias por ml de meio de cultura.
A população B, no início, tinha 200 mil bactérias por ml. Após 3 horas é o tempo final, a população A vai ter 40 mil bactérias por ml. E a população B vai ter 500 mil bactérias por ml. Meus amigos, então nós temos o tempo final, a quantidade final e a quantidade inicial. Tranquilo? Nós temos o tempo final, 3 horas. 3 horas. Então, nós temos todos os valores, nós já sabemos como é que monta essa formulazinha, né? Agora é só aplicar. Aplicação direta, não tem mistério. Beleza? Vamos lá. Aí eu botei de novo para você ver. Observe. Taxa de crescimento absoluto. Final menos inicial sobre o tempo. Tem que saber o que ele quer. Aí o NI, o NF e o tempo, eu apenas repeti aquela imagem para você lembrar do que nós vamos fazer. Beleza? Então vamos continuar. Aí, vamos calcular, olha, a taxa de crescimento absoluto de A. Naquela população A, olha o final, era 40 mil bactérias por ml. Olha o inicial, 10 mil bactérias por ml. O que nós fizemos? Subtraímos 40 por 10, dividimos por 3. Quanto deu? Deu 10 mil indivíduos, ou em 10 mil bactérias por hora. É o que está crescendo, é a taxa de crescimento absoluto. E a taxa de crescimento absoluto da população B, lembra? 500 mil menos 200 mil dividido por 3. De onde vem esse 3? É o tempo. Lembra? Final menos inicial dividido pelo tempo. Deu quanto? Deu 100 mil indivíduos, 100 mil bactérias por hora. Então responde para mim. Quem é que cresce mais rápido? Quem é que tem a taxa de crescimento absoluto maior? A população A ou a população B? População B. A população B cresce mais rápido. Em 1 hora, 100 mil. A população A, em 1 hora, 10 mil indivíduos, 10 mil bactérias. Você entendeu agora por que existe esse tipo de cálculo? Para você verificar se a população está ou não está crescendo, para você verificar se o crescimento é rápido ou é lento, ou identificar quais populações crescem mais em determinado ambiente. Isso é importantíssimo para verificar se existem pressões sobre as populações. Entendeu? Se tem pressões. Quais pressões são essas? Né? Se tem muito predatismo, muito canibalismo. Né? Para você entender quais populações estão crescendo. Ou se existe algum mecanismo controlador do crescimento populacional. Entendeu agora por que existem essas fórmulas? Entendeu? Perceberam que são fórmulas fáceis? Basta eles te darem os dados e você aplicar diretamente na fórmula. Tranquilo? Muito bom. Vamos lá. Taxa de crescimento relativo. Olha só, ó. Agora é o final menos inicial dividido pelo inicial dividido pelo tempo. Tudo bem? Vamos ver. Olha o que eu fiz agora, ó. Taxa de crescimento relativo de A. Agora não vamos mais calcular o absoluto. Vamos calcular agora a taxa de crescimento relativo. Então, olha só. Lembra do final menos o inicial dividido pelo inicial dividido pelo tempo. Olha o que deu. Deu um indivíduo por hora. Beleza? A taxa de crescimento relativo é de um indivíduo a cada hora. Tá vendo? Vamos ver. A taxa de crescimento relativo da população B. Ó, o final menos o inicial dividido pelo inicial dividido pelo tempo. Olha quanto deu. Deu 0,5 indivíduo por hora. Ou seja, menos de um indivíduo por hora cresce. Né? E aqui é um indivíduo por hora. Eu posso dizer então que a população A tem uma taxa de crescimento maior do que a população B. Crescimento relativo e não absoluto.
Vocês entenderam? Viu como é fácil a aplicação? Tranquilo, né? Não tem muito mistério. Vamos ao que interessa. Vamos lá. Taxa de natalidade, o próprio nome está dizendo, natalidade, taxa de crescimento, né, de nascimento de criança, né? É o número de nascimentos no ano por cada 1000 pessoas. Olha, esse aqui é o limite, ó. A cada 1000 pessoas, né, você vai verificar que nascem tantos. Isso chama-se taxa de natalidade, legal? Muito bom. Vamos ver? Olha aí. A taxa de natalidade. Olha só quantos bebezinhos estão no berçário dessa maternidade. Olha aí. Dá para calcular? Dá para calcular. Se você pegar uma população, souber os índices populacionais, você pode calcular. Normalmente o IBGE faz isso, né? Existe para isso o IBGE. Taxa de mortalidade. O que diz a taxa de mortalidade? É o número de mortes por ano por 1000 pessoas. Tá? Então, olha qual é o limite aqui. Ó. Cada 1000 pessoas, tantas vão morrer. Entendeu? Você verificar se a taxa é alta ou se a taxa é baixa. Por isso que é importante identificar quais fatores estão agindo sobre as populações. Legal? Continuando. Ih, rapaz. Olha aí o cemitério. Né? Coloquei o cemitério só para demonstrar a questão da morte, mas é mais evidente isso, melhor você trabalhar isso com populações naturais. Legal? Muito bom. Taxa de mortalidade costuma ser detalhadas por faixa de idade. Lógico, vamos imaginar, né? Quem é que costuma morrer mais? Né? Crianças, adolescentes, adultos ou idosos. Só que cada faixa dessa, né, você tem que verificar que cada faixa dessa morre gente. Então o ideal não é ver o pacote todo, mas por faixa etária. Isso que é melhor. Entendeu? Então quando for calcular a taxa de mortalidade, é importante que seja calculado em cima de faixas etárias. Isso aqui é interessante. Tá legal? Não vai usar o limite todinho, né? A população morreu 10 mil pessoas a cada 1000, ou a cada 1 milhão de pessoas, 10 mil a cada 1 milhão. Não é bem assim, não é aleatório, a coisa é mais calma, tá certo? E sempre usando o limite quem? Faixas etárias a cada 1000 pessoas. Tá legal? Beleza. Vamos lá. Taxa de mortalidade infantil, bebês, crianças. Olha o limite, o importante é ele ver o limite, observa. A taxa de mortalidade infantil expressa o número de óbitos de crianças com menos de 1 ano. Aqui ele especifica, ó. Legal? Ele especifica, ó. Menos de 1 ano por 1000 nascidos vivos em 12 meses. Perceba que é necessário que ocorra, que seja apresentado um limite. Olha que ele fala aqui o tempo. Olha, tempo. Em 12 meses, em cada 1000 nascidos vivos, né? Quantas pessoas ou quantas crianças morreram com menos de 1 ano? Viu? Ele vai sempre fechando, para que o cálculo seja mais verdadeiro. Entenderam isso? Legal. Importante que na nossa espécie, é importante ver isso aqui, a população humana, é importante para determinar como a população, como a sociedade ou como a comunidade trata esses problemas de doenças, né? Crianças que morrem com problemas respiratórios, crianças que morrem de diarreia, crianças que morrem com disenteria, morrem com amebíase ou qualquer outra doença. É importante saber quais os fatores que levam. Isso é importante para fazer para que o pessoal de saúde faça planejamento para que isso não ocorra, né? Imagina, por exemplo, o que acontece na África. Quantas crianças morrem, né, com menos de 1 ano, certo? Por desnutrição. Então o que acontece? A OMS vai fazer o quê? Vai verificar esses dados e vai agir para que evite, para que não ocorra mais esses problemas.
Entenderam por que precisa ter limites? Os limites são importantes, tá? Muito bem, para você direcionar o enfrentamento desses problemas, tá legal? Vamos lá. Índice de fertilidade é o número médio de descendentes produzidos por uma fêmea durante o seu período reprodutivo. O que mais importante é verificar o seguinte, ó, eu vou mostrar aqui a imagem para você entender melhor. Olha como é bonitinho, observe. Que coisinha fofinha, né? Olha aí, que coisa fofinha, né? Dá vontade de apertar essas criancinhas, né? Muito bem. Agora, eu vou mostrar uma coisa interessante, olha lá. Tá vendo o casal? Vou fazer uma pergunta idiota, né? Um casal é feito por quantos? Por dois, né? Então, olha, papai e mamãe, perfeito? Presta atenção, papai e mamãe. Se existe papai e mamãe um dia morrerão, certo? Certo, vão morrer. Aí, digamos que o papai e a mamãe tenham dois filhos. Olha, dois filhos. Papai e mamãe têm dois filhos. Papai e mamãe vão morrer, não vão ou não vão? Vão. Morreram papai e mamãe. Daqui dois, você e o seu irmão. Sabe o que significa? Que vocês só conseguiram repor o número de papai e mamãe. Sabe o que significa? Que se um casal tiver dois filhos, esses dois filhos só vão substituir o casal. Tá, e o que vai acontecer? Olha lá. Dois filhos, população vai ficar estável. Entendeu agora? População não vai crescer. Então, por quê? Porque eu tenho um casal. Se eu tenho um casal, o casal tiver dois filhos, se ele tiver dois filhos, o casal um dia vai morrer. Então, os dois filhos só vão substituir o casal. Então, a população vai estar estável, não vai crescer a população. Por isso que alguns países, né, já verificando a taxa de fecundidade das mães, ele vai perceber se a população tende a crescer. Por isso que alguns países já, o que eles fazem? Verificando esse tipo de dado, eles já começam a chamar pessoas, para que as pessoas vão para lá para poder viver e aumentar a população. Senão a população vai acabar. Isso aconteceu muito em alguns municípios muito distantes, né? Ou por causa da migração, da imigração ou da imigração, na verdade da emigração, a saída, na verdade, que a população começa a cair. Aí o povo não tem filho, então logo a população vai baixar. Entenderam então essa questão? Vamos ver outro dado? Vamos lá. Atenção agora, hein? Observe. Esse casal tem quantos filhos? Quantos filhos? 1, 2, 3, 4. 4 filhos. Vamos lá? Casal. Perfeito? Casal. O casal um dia vai morrer? Vai. Quantos filhos tem? 4. Os 4 substituem? Sim. Então eu tenho um ganho de 2. Sabe o que significa? A população vai crescer. Entenderam? Entenderam? Vamos ver. Ó, 4 filhos? Então haverá crescimento populacional. Legal? Entenderam? Então casais que têm somente um filho, presta atenção. Bora ver. Olha aí. Olha aí. Legal? Casal bonitinho e tal, tiveram só um filho. Quando eles têm só um filho, olha o que vai acontecer. Um filho. Casal tem um filho. Confere? O que vai acontecer? O casal vai embora. Substitui só um. População cai. Ali. Diminuição da população. Esses índices, essas taxas, elas são importantes para a gente prever o que vai acontecer com o país daqui, ou a cidade, daqui a 10, 20 anos. Por que 10, 20 anos? Pelo menos 20 anos. Por quê? Porque 20 anos é o tempo médio que uma pessoa cresce, não é isso? E desenvolve a estrutura reprodutiva, está pronta para ter filho. Então a gente mede mais ou menos 20 anos para calcular quanto vai ser o crescimento populacional entre 20 e 40 anos. Se a população tende a crescer. Por isso que em cima desses índices,
crescimento populacional mundial, né? Te fizeram um planejamento de 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões, beleza? Legal? Então é preciso que ocorra um freio populacional em algumas cidades. Legal? As cidades ficam muito populosas, a violência é muito, a taxa a produção alimentar precisa ser maior, entendeu? Precisa dar um problema ambiental, você precisa tirar floresta para poder plantar. Acontece muito, a África está muito assim, né? As populações de leões, de elefantes, de rinocerontes, por exemplo, estão sendo empressadas, pressão, na verdade, sofrendo pressões, e estão acabando com o hábitat desses animais. Logo, esses animais vão entrar em extinção. Por quê? Por causa da ação, por causa do crescimento exagerado das populações humanas, principalmente na África e na Ásia, principalmente, né? Observem nos comentários, na televisão, a Índia, por exemplo. A Índia é um país extremamente populoso, né? Muita gente, as condições deles é muito precária, né? Vamos lá. Pensando assim, olha o que existe aqui, ó. Existe um gráfico para isso. O gráfico é chamado potencial biótico. Mas para eu entender o potencial biótico, olha o que vai acontecer, ó. Eu tenho o número de indivíduos, eu tenho o tempo que isso vai acontecer. Aí eu tenho uma curva de potencial biótico. O que é potencial biótico? Potencial biótico é a capacidade que uma população tem de crescer dentro do ambiente. Mas quando a população cresce dentro do ambiente, ela consome o meio. Beleza? Ela consome o meio. Enquanto o meio ambiente estiver te dando, ela está crescendo. Quando não houver mais esse dado pelo meio ambiente, as populações param de crescer. Por isso que aqui, ó, nesta linha preta, o crescimento populacional ele passa a ser muito rápido num espaço de tempo menor. Num espaço de tempo menor, o crescimento populacional passa a ser muito alto. Perfeito? Aí começam a aparecer as pressões, que nós chamamos de R, resistência do meio. O meio começa a tentar frear o crescimento populacional. Então essa linha amarela aqui no meio, ela se refere a todas as pressões que as populações vão sofrer para que o crescimento populacional comece a diminuir. Beleza? Que é o nosso estudo. Tranquilo? E aí eu tenho o crescimento real. Crescimento real é como toda a população deve crescer, ó, lentamente até atingir um limite. Quando ela atinge o limite, observe, ela não vai sempre numa reta, ela sobe e desce, sobe e desce. Isso prova que o crescimento populacional ele é dinâmico e não estático. Beleza? Meu amigo, tá aí a questão da prova. Lembra que eu te falei que ele poderia, que nesse tipo de assunto, nesse assunto crescimento populacional, o que ele pede? Todas as questões de crescimento populacional leva em consideração o gráfico. É o gráfico que leva em consideração. Por isso que é necessário que você entenda todo esse problema do crescimento, do potencial biótico, que você entenda como ler esse gráfico. Ok? Legal. Aí, presta atenção agora, olha só. Carga máxima biótica. Olha esse termo, é um termo usado em ecologia. Os ecólogos gostam muito desse termo, né? Carga máxima biótica. É o tamanho máximo de uma determinada população que um ambiente pode suportar. Olha aí, ó. O ambiente pode suportar. Quando eu digo o ambiente pode suportar, é porque o ambiente está dando. O ambiente está dando. O que o ambiente está dando? Está dando para os herbívoros planta. Está dando para os consumidores primários, as plantas, para os consumidores secundários, os consumidores primários. Toda essa demanda alimentar, não é isso?
a carga máxima biótica. Legal? Enquanto a população estiver comendo e retirando do meio ambiente, ela está crescendo. O limite é chamado de carga máxima biótica. Vamos lá, mais uma vez? É o tamanho máximo. O tamanho máximo. Observa aqui, ó. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para você ver, ó. É o tamanho máximo. Tá aqui a linha azul, ó. É o tamanho máximo, tamanho populacional máximo suportado pelo ambiente. Tá aqui, ó. Beleza? Vamos lá. É o tamanho máximo de uma determinada população que o ambiente pode suportar. Entenderam? Então esse é o limite populacional. Tranquilo? Aí o que acontece? População cai, população sobe, população cai, população sobe. Por que ela cai e por que ela sobe? Por que ela não segue crescendo? Entendeu? É isso que a gente está vendo. Legal? E quais são nessa linha amarela, quais são os pontos que fazem a resistência ambiental? Vamos lá? Tranquilo o conceito de carga máxima biótica? Tranquilão? Beleza, né? Continuando. Quais os fatores que regulam o crescimento das populações biológicas? É isso que ele vai cobrar na prova. É isso que ele vai cobrar na prova. Não tem como errar. Beleza? Vamos lá. Competição intraespecífica. O que é a competição? A competição não é uma sobreposição de nicho? Peraí. Se é uma sobreposição de nicho, os animais fazem a mesma coisa. Então eles competem. Se eles competem pelo quê? Pelo território. O que o território tem? Comida. Só comida?